Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Maxi Rodrigues, teu professor de filosofia. Bem, sou um homem de 56 anos, tenho pele parda, cabelos castanhos, olhos castanhos, estatura mediana. Hoje estou vestido com a camisa padrão do curso, Preveste, calça jeans e um par de tênis amarelos, bem discreto, para você nem perceber. Bem, a nossa sala de aula de hoje é um estúdio de TV. Estou ao lado da tela interativa que será muito bem utilizada para as nossas necessárias anotações. Bem, vamos ao nosso tema. O tema de hoje está contido lá no teu edital, que é bioética. Bioética, inclusive, tem algumas palavras-chave que atravessam essa breve narrativa sobre a bioética, que é a ética, a razão e a própria bioética. Por quê? Vamos à base teórica aqui, ó. Tem um pequeno texto para você aqui, ó. A etimologia da palavra começa aqui, ó. Bios, prefixo, sufixo, ética. Uma ética da vida, tá? Ou uma conduta moral da vida. Por que isso, afinal de contas? Onde é que aparece isso? Vamos lá, vamos continuar. Após o estabelecimento de uma tradição filosófica no Ocidente, fundada na razão humana, o homem sempre perseguiu controlar a natureza. Está aqui o tema. Controlar a natureza. Para, no início, sobreviver usando estudos sobre a vida e as formas de usar os recursos naturais, como forma de gerar capital e controle. Olha só, forma de gerar capital e controle. Todas as vezes que a ciência é exercida sem ética, corremos o risco de ameaçarmos os princípios fundamentais da humanidade. A bioética é um saber interdisciplinar, interdisciplinar, que surge no século XX após os traumas das duas guerras mundiais e o papel da ciência no fortalecimento de uma prática belicista letal, além das implicações éticas que envolvem os saberes da saúde. Temas como o aborto, o projeto Genoma, a clonagem, o uso de cobaias, a eutanásia, modificações genéticas, devastação ambiental e por exemplo, a falta de esgoto nos bairros pobres são problemas da bioética. Ponto. Eis uma definição interessante. O que vem a ser a bioética? A bioética é um ramo da filosofia, especificamente da ética, sendo mais específico ainda, da ética aplicada. Porque nós tivemos experiências no século XX como as duas guerras mundiais, como o totalitarismo do nazismo, do fascismo, do stalinismo, de Mao Tse-tung na China. Nós tivemos uma experiência terrível que foi, pela primeira vez, foi usada uma arma de destruição em massa quando os Estados Unidos lançam a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e mais de 140 mil pessoas foram pulverizadas com esse evento terrível. Então, todas as vezes que você usa a ciência sem um limite moral, sem um limite ético que estabeleça uma conduta moral, nós corremos esses riscos, A pergunta que se faz é o seguinte: todas as vezes que você usa em nome do progresso a ciência e a técnica, será que realmente é importante, ou melhor, será que é moralmente aceitável, socialmente aceitável, culturalmente aceitável? Então, esses são os problemas que a bioética traz. Lembre, olha, o aborto, o projeto Genoma, a eutanásia, são temas corriqueiros, mas também a falta de esgoto também é um problema da bioética. Por quê? Porque a bioética ela veio tratar dos temas da vida prática, como é que nós exercemos o conhecimento estabelecendo limites e respeitando os princípios da vida do indivíduo. Então, avancemos aqui um pouco mais. Tá, aqui esse quadro ficou bem interessante, porque nós temos aqui a clonagem das ovelhas, as cobaias para as experimentações. Você quer usar o medicamento, mas é preciso que sejam testados. O projeto Genoma e as devastações, os efeitos colaterais do processo de evolução do homem. Princípios, isso aqui é fundamental, isso aqui é tema de prova. Olha só, são 4 princípios, ou se vier na tua prova, o principialismo. Primeiro, a autonomia, fundado na filosofia de Kant, em que os indivíduos são responsáveis pelos seus deveres
e, consequentemente, sua liberdade. Ponto. A autonomia é um conceito muito rico, muito caro, perdão, na filosofia do século XVIII, e especificamente desse filósofo alemão chamado Immanuel Kant, né? Onde o indivíduo, exercendo a sua razão, tem ampla liberdade de saber o que ele quer, de tomar decisões por si. Ou seja, ninguém pode se intrometer na tua vida. A vida é tua e você precisa exercer a sua autonomia, seja ela como um cidadão, seja ela como um paciente, por exemplo, médico. Mas nós temos um outro, que é fundado, a primeira autonomia, fundada na filosofia do Kant, efetivamente, né? O princípio da autonomia, que vem lá do princípio da dignidade humana, né? Todos nós temos dignidades e para exercer essa dignidade é preciso exercitar a nossa razão para finalmente termos autonomia, não como um conceito, mas como uma prática. O princípio da justiça, fundado na filosofia de John Rawls, que estabelece uma mediação não fundada na hierarquia médico-paciente. Não sabe, não opina e obedece. Ponto. Essa relação onde o médico, por exemplo, é o que detém o conhecimento e o paciente é aquele que apenas recebe as orientações e as práticas e os procedimentos, esse tipo de posicionamento hierárquico para o principialismo da bioética é equivocado. É preciso que se respeite a autonomia e se garanta a justiça entre os envolvidos. Qualquer tipo de procedimento médico que seja utilizado, por exemplo, em mim como paciente, eu tenho que usar da minha autonomia e usando a minha autonomia, eu estou utilizando a minha justiça em relação aos procedimentos. Por exemplo, esse procedimento eu não aceito, doutor. Não me faz bem, é preciso mudá-lo. O médico ou a médica, né, vai ter que ter essa relação de tolerância e de justiça para com seu paciente, para que os procedimentos tenham sucesso, né? Mas tem outro princípio também, o princípio da beneficência. Tem fundamento no princípio hipocrático de que o médico deve fazer o bem, E teve um ajuste após Beauchamp e Childress, que propuseram regras utilitaristas para o uso das cobaias em experimentos. Ponto. Esse princípio ele tem lá de Hipócrates. Você que é aluno de medicina, ou que pretende fazer medicina, perdão, você vai ter que fazer esse juramento, que é o princípio de fazer o bem. Os profissionais de saúde, por exemplo, têm um dever de fazer o bem. É interessante que a autonomia, o primeiro princípio trata do indivíduo. O princípio da justiça trata entre indivíduo e servidor de saúde. Esse princípio da beneficência é exclusivamente para o servidor da saúde. Ele foi inventado para fazer o bem, né? Acima de tudo, o bem. E a utilização do utilitarismo, lembrando a filosofia utilitarista, uma filosofia que aparece também no século XVIII, é a filosofia de quanto garantir mais prazer à maioria, à maior quantidade de pessoas, e isso é importante. Isso, ou seja, garantir o bem à maioria da quantidade de pessoas é fundamental. Então, esse princípio da beneficência, ele é incondicional, não dá para discutir. E o quarto princípio, o último, muito importante para as nossas provas, é a da não maleficência. Trata-se de estabelecer que o médico jamais fará o mal ao paciente. Então, separa as coisas. O princípio da beneficência é uma afirmação do bem. Eu não posso, a minha função é te fazer o bem. O princípio da não maledicência ou maleficência é o princípio de eu não posso te fazer o mal. Eu preciso evitar essa situação. Vamos avançar aqui. Tem uma questão aqui para a gente tratar da bioética. VUNESP 2022. Em bioética, o paciente ou cobaia de testes não pode ser prejudicado. Olha aqui, ó. Não pode ser prejudicado. Embora existam exceções, por exemplo, quando o tratamento pode desencadear algum tipo de prejuízo, mas há, no fim, um benefício maior e desejável. Esse é o princípio da bioética, denominado princípio da, aí nós temos beneficência, autonomia, justiça, maleficência, preservação. Resposta letra D. Não maleficência, pois descreve a obrigação de não prejudicar o paciente, evitar o mal, mesmo que haja benefícios esperados, sendo o princípio central que proíbe causar dano. Né? Por exemplo, você, um paciente que tem câncer, que é obrigado a ter que fazer uma quimioterapia, que tem efeitos colaterais terríveis, né? E eu acompanhei minha mãe com esse processo, sei muito bem como é que é, em nome de
uma melhora, uma cura, né, lá na frente, com todos os efeitos colaterais. Bem, agora nós temos a participação especial da minha querida, importante e fundamental aluna, Manu. Manu, minha filha, onde é que dói? Conte aí pro seu professor. A bioética só fala de controlar as ações daqueles que trabalham com a saúde? Médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos? Manu, não somente. Porque a bioética, o conceito diz, é bio-vida e a ética da vida. Então, em princípio, trouxe esse tema de como é a definição de vida, as relações com os profissionais da saúde, mas a ciência, de um modo geral, é preciso ter limites, e a bioética veio para tentar estabelecer esses limites práticos, né, nessa conduta em nome de uma ciência que procure verdades e a melhoria da vida humana. Né? Vamos à questão número 2. Então, a relação entre bioética e a enfermagem ainda é pouco estudada, mas tanto a bioética quanto a enfermagem têm muito a contribuir uma com a outra, e a ponte entre elas é o cuidado. Assinale a alternativa correta em relação aos princípios básicos da bioética. Olha só, são 4 princípios que eu te falei. Justiça, não aceitação, beneficência e autonomia. B, não maleficência, beneficência, respeito e justiça. C, autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. D, não maleficência, respeito, autonomia e justiça. Letra E, respeito, beneficência, justiça e autonomia. A resposta certa, letra C. Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, baseado nos princípios fundamentais, ou principismo, vem na tua prova, tá? A bioética, conhecidos com os 4 princípios, ou princípios de Duchamp e Childers, é a que inclui autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Questão número 3, VUNESP 2024. A interface bioética-trabalho é influenciada por 2 eventos importantes: a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 4 princípios fundamentais da bioética, que são, interessante, a questão fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a nossa questão em especial quer saber dos princípios. Vamos lá. Quais são? Letra A, justiça, não aceitação, beneficência e autonomia? Não, o errado está aqui. Não aceitação não é um dos princípios. Não maleficência, beneficência, respeito e justiça? Isso aqui não é um princípio. Autonomia, beneficência, maleficência e justiça? Essa é a resposta. Não maleficência, respeito não é princípio, respeito também não é princípio. Essa questão dá para acertar, até por exclusão. Letra C, vamos lá. Resposta correta, letra C. Por que a letra C? Letra C, porque o principialismo está fundado nesses 4 princípios: justiça, beneficência, não maleficência e autonomia, tá? Na aula de hoje, nós tivemos a oportunidade de tratar de um tema importante para o nosso edital, que é a bioética. Né? É um assunto que vem, geralmente, nos vestibulares da UEA e em outros vestibulares. Faz o seguinte, baixa o aplicativo do Preveste UEA e siga a gente nas redes sociais Preveste, para não perder nenhuma novidade. Preste atenção, foco, mantenha o foco. Esse é o seu ano. Muito obrigado.